Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Do verso ao reverso das idas e vindas da vida, entre contrariedades e dualidade, o que vai e volta. E o que volta carrega o peso ou a leveza daquilo que você cultivou no caminho. Sou o que preciso ser. Minha melhor versão se resume em viver. Agora é a hora de levantar a cabeça e fazer acontecer. E deixa a vida saber que aqui tem coragem, tem presença. A força que me move não vem de fora. Ela brota aqui dentro, no silêncio e na escolha diária de continuar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Quinta. Como nós sabemos, nossas vidas são movidas por uma força motriz, a força do universo. O universo, ele é movimento puro. E isso não significa que esse movimento ele tem que ser única e exclusivamente físico. Muito pelo contrário. A cabeça comanda tudo. E a nossa convidada de hoje já é uma conhecida do nosso público e eu sei que tem muita gente que chegou durante esses 10 meses que separam o primeiro episódio com ela do episódio de hoje. Nós estamos recebendo a Poliana Davi. Para quem ainda não conhece a Poli, há um pouco mais de 10 anos ela recebeu um diagnóstico de tetraplegia. Se você não assistiu o primeiro episódio, vá até a descrição deste vídeo, clique no link que você vai entender toda a história da Poli, o porquê, o como ela está aqui hoje e o presente que ela trouxe para todos vocês é o motivo desse segundo episódio com a Poliana. Bem-vinda, amiga! Obrigada. Nossa, obrigada. É um prazer estar aqui com você, Fábio. Eu, assim como exatos 72.800 seguidores no seu Instagram, fora os seguidores das outras redes sociais, te acompanhamos e sabemos como está o seu dia a dia nesses últimos 10 meses. Mas pode ser que quem está nos assistindo esteja te conhecendo hoje e por isso vai lá assistir o primeiro episódio, ou antes desse ou depois desse, não importa a ordem. Como foram os seus últimos meses? Uau, mais um desafio, né? Porque desde que a gente teve o primeiro episódio, eu comecei a escrever O Broto no Oco do Toco, que é um livro que conta um pouco da minha trajetória pós o acidente, né? Pode começar a contar o que significa? Pode contar tudo isso? Não, pode, deve, mas eu já fiquei curiosa, porque ela falou nesses 10 meses. Bom, demorou. Não, muito pelo contrário. Eu ia falar só porque quando eu vi que você havia escrito um livro, eu imaginei que quando nós tivemos o nosso primeiro encontro, ele já estava em andamento, porque nós sabemos que escrever um livro demora, gente. Para nós escrevermos 10 páginas, são 10 páginas. Pega para você escrever 10 páginas para você ver se vai ser fácil. Mas como você é uma mulher de desafios, e antes de passar a palavra para você, eu já vou alertar o pessoal que te segue ou que vai começar a te seguir no Instagram agora, que vai aparecer aí no rodapé. Ela está fazendo desafios 90 vídeos em 90 dias. Um vídeo por dia no feed do Instagram. É o que eu falei, a vida é movimento, a Poliana é movimento puro. Que legal. Mas eu confesso, Fábio, há 10 anos, desde quando eu sofri o acidente, eu escrevo para desabafar. Escrevo como se eu estivesse escrevendo num diário. Eu sempre escrevi muito, muito. Madrugada, quando acordava, eu escrevia. E como eu não consigo escrever... Hoje eu consigo escrever com caneta, uma caneta hidrocolor e tal. Mas eu digito no WhatsApp. Eu escrevi o livro inteiro desse jeito e é assim que eu escrevia
antes dessa versão, né? Porque a primeira versão, antes dos 10 meses, eu tinha um desabafo de muitas páginas, mais de 100 páginas de desabafo corrido. Diário mesmo, hoje de madrugada, e contava tudo que estava acontecendo, o que eu sentia. Tinha muitos palavrões, mas tinha muita oração também. E muita conversa comigo mesmo. Aí um dia, eu conheci um escritor, que Guariba já até fez uma homenagem linda com o livro dele, que é o Luiz Puntel. Verdade, ele escreveu O Açúcar Amargo. Exatamente, que foi interpretado aqui num evento. E aí eu conheci o Puntel e dei esse primeiro manuscrito para ele. E ele viu muito potencial e retornou para mim assim uma mensagem que foi o impulso, foi o que fez eu acreditar. Agora é possível, agora vai. E eu falei, bom, ele me mostrou o caminho. Falou, Polly, tem essa pessoa que é uma mentora de escrita criativa, a Lígia, que inclusive orientou ele e a Lud no livro deles também. E aí ele falou, vai que você tem potencial, vai dar certo. Aí com um impulso desses, né, eu acreditei muito e fui. E aqui está hoje o Broto no Oco do Toco. Como nós podemos observar, pessoal, este exemplar aqui, para quem não conhece o termo, ele é um boneco que se fala. É quando a gráfica faz um exemplar, ele não está colado, ó, para vocês verem, as páginas ainda estão soltas. Para a autora conferir se está tudo certinho antes de fazer a impressão dos livros da quantidade da tiragem escolhida. Inclusive, como vocês sabem, o nosso programa ele é gravado, então provavelmente 99% de certeza que o dia que esse programa for ao ar, os livros, os exemplares já estarão com a Poliana, então é só entrar em contato com ela pelo direct para adquirir essa obra-prima. Eu tô ansiosa. Põe meu nome na lista, por favor. Com certeza. E os primeiros 50 livros vão ganhar uma eco bag. Que chique! Personalizada. Nós brincamos aqui, porque o seu Neno, fiel escudeiro, pai da Polly, está conosco no estúdio com a camiseta personalizada do livro. Os 50 primeiros vão ganhar eco bag. Mais de 70 mil seguidores no Instagram. Olha só! Ai, só para comemorar, né? Tudo só aumenta. Nossa, quanta gratidão. E vamos lá. Voltando ao nosso amigo, que nós vamos falar sobre título, sobre capa, porque tudo foi feito pela Poliana e tudo tem um porquê. Quando você então recebeu esse empurrão master do Puntel e falou, eu vou escrever, e você já tinha esses manuscritos, você aproveitou alguma coisa, refez, reformulou ou começou do zero? A única coisa que está exatamente igual é o Broto no Oco do Toco. O título. O título, O Broto no Oco do Toco. É um trava-língua. É um trava-língua, mas ela vai falar agora pra gente o que significa. Tá. Bom, para começar, ele é um trava-língua porque a vida é cheia de contrariedade, né? E tem hora que a gente vai com tudo e tem que dar uma brecada porque é necessária essa parada. E o Broto no Oco do Toco, porque quando eu sofri o acidente, eu me sentia um ipê florido. No auge mesmo da minha florada. Tem gente que acha que eu tô me achando, mas eu tava me achando. Pode ter certeza. É normal nós nos sentirmos no ápice da vida. E eu tava me sentindo assim. Foi quando eu cheguei no auge da minha vida, no auge da florada, que eu, pelo imprevisto, fui ceifada. E quando eu acordei na UTI, eu só valorizava a vida. Tanto é que quando o psiquiatra veio, depois de terem me contado que eu fiquei tetraplégica, eu falei, isso está lá no primeiro episódio, né?
Mas eu falei, não tem frustração, eu tô viva. E eu repetia isso. Então, isso estava muito forte em mim, o valor da vida. E a hora que eu começo a falar para todo mundo, eu falo, eu sou o broto no oco do toco. Porque apesar de estar no oco do toco, naquela escuridão que todo mundo achava que eu estava na escuridão, eu estava quieta, no meu casulo ali, com mania de semente, tentando me fortalecer aonde? Nas minhas raízes, que é a minha família, a minha ancestralidade. Por isso que eu até desenho as raízes com tanta força e com tanto espaço, porque é onde a gente cresce, é onde a gente se fortalece, é onde a gente se agarra para brotar. E é assim que eu me sentia. E eu falava o tempo todo, eu sou o broto no oco do toco. E aí eu falo que com mania de semente, eu me apeguei nas minhas raízes e fui em direção à luz. Que a luz, quando eu falo, é em direção à minha fé. E continuo brotando todos os dias. Eu até estava conversando explicando, né, do broto no oco do toco para um técnico agrícola que é muito amigo do meu pai, amigo da família. E ele falou assim, e a vida poda a gente várias vezes. Eu falei, e a gente continua brotando, né? Essa é a intenção. Que apesar de você estar igual o que aconteceu comigo, eu me senti ceifada no auge da minha vida, mas me apeguei no que tinha vida. O que tinha vida? Minha ancestralidade, minha força, minha família, minha fé. E tentei continuar. E tento todos os dias. Tem gente que fica brava, Fabiana, quando eu falo assim, eu tento continuar. Mas é quando eu falo eu tento continuar, é porque eu faço o meu melhor com o que eu tenho naquele momento. Então eu estou tentando. Ah, mas você não tem obrigação? A minha obrigação comigo mesma é de fazer o meu melhor todos os dias. Mas eu tento, para não me frustrar. Mas essa questão do tentar, realmente é importante você falar esta palavra, o verbo tentar, porque o movimento do universo, ele para quando a gente nem tenta. Não é? A partir do momento que você está tentando, você está em movimento. E essa visão que você teve do broto no oco do toco, muitas pessoas se sentem um toco oco, incapazes de brotar. Acham que ali é o fim. E não. E você brotou e você brota todos os dias. E é isso que todo mundo deve fazer, independente da situação adversa que viva. Você viveu essa situação adversa há um pouco mais de 10 anos. Cada um de nós vivemos situações também. Depois dessa você viveu e vive várias outras. Por quê? Somos seres humanos, estamos vivos, estamos na Terra e ninguém disse que aqui seria o paraíso e que sempre há esperança de brotar. A Poliana tem essa consciência e é isso que ela quer que vocês tenham também. Tanto é que o verbo tentar, que é um verbo de ação, eu gosto de verbos de ação porque eles fazem a vida acontecer, né? Eu coloco no livro e conto por que eu uso ele na minha vida. Pode dar esse spoiler desse trechinho? Pode, mas não dá muito spoiler pro pessoal... Não, para dar um gostinho de ficar curioso, isso. Um dia, eu tava com a minha sobrinha brincando, a gente tem um espaço em casa que a gente chama de praia. Meu pai sempre mantinha a areia limpinha para ela brincar de areia e eu ficava ali com ela, debaixo de um pé de jabuticaba. Mas estava muito calor. E eu queria tirar a camiseta. E eu tenho uma dificuldade imensa de tirar a camiseta. E eu falei para ela, Maria, ajuda a tia a tirar a camiseta? Ela falou, ah, não, Poliana, minha mão tá suja. Eu falei, Maria, ajuda a tia. Ela pegou meu celular e falou, eu vou gravar você tirando a camiseta. Ela era pequenininha. Eu falei, Maria, ajuda a tia. Só tenta, vai, Poliana. Deu uma bronca em mim. Aí eu senti o desafio, que é uma coisa que instiga a gente a fazer acontecer, né? E quando ela falou, só tenta, vai, eu falei, tá bom. Vou gravar, tá, Poliana? E começou a gravar. E eu
tentando tirar a camiseta. E ela foi me ajudando. Vai, levanta o braço. Foi me ajudando, me indicando o que tinha que fazer. E ela me ajudou. A gente conseguiu tirar a camiseta. E ela gravou isso. Isso ficou tão forte em mim, esse só tenta, vai, que é exatamente o que você disse. O universo está em movimento o tempo todo. A vida é movimento. E se a gente não se permitir, pelo menos tentar, e quando a gente tentar, a gente não der o máximo da gente para conseguir alcançar, de que adianta? Então, eu me senti um oco no toco. Eu senti que eu estava sem vida naquele momento? Não. Eu senti que tinha vida, apesar do oco. E é isso. Continuar tentando. Hoje está difícil. O que eu vou achar hoje para continuar? Teve dia de estar difícil, mas que tinha uma orquídea que eu tinha ganho de alguém. Eu queria ver se a raiz dela estava bonita. Então eu queria sair de dentro do quarto para ver se a raiz da planta estava bonita. Sabe, procurando detalhes quase imperceptíveis para poder sair em busca de vida. É isso. E como é importante estar atenta para esses detalhes. Se você não estivesse aberta para ouvir o que a Maria te falou e para prestar atenção principalmente no verbo tentar, o que teria sido? Deus fala com a gente nos detalhes. Deus, o universo, a vida, o Criador, independente da crença que você tenha. Então quer dizer que o título do livro já era algo sacramentado. Já estava definido. Então o título veio primeiro. E aí o processo, então, da escrita. No processo de escrita, ele é um livro, ele tem o total de quantas páginas? 222. 222 páginas, 222 páginas. Um livro com um número de páginas extremamente significativo. Eu imagino que você, para escrever esse livro, tenha mergulhado num eu muito profundo, naquele eu que às vezes nem a gente mesmo conhece. Você passou por essa fase? Muito. E hoje eu tô naquele momento assim, indico que todas as pessoas escrevam um livro. Porque eu faço palestra, eu conto da história do acidente, contei aqui, e não é uma coisa que me dói falar. Não sofro, conto numa boa, vai, sabe? Sai simplesmente. Mas escrever, eu tinha que transmitir para a pessoa que vai ler o que eu sentia a hora que eu estava no volante. E eu nunca fiz, mesmo falando, quando a gente fala, a gente entra num mundo diferente da escrita, né? E foi muito forte, muito forte. Não, escrever o acidente foi forte. Todos os capítulos foram intensos demais. Mas eu descobri coisas que eu não sabia que eu sentia, do jeito que eu sentia. Isso foi assim, eu falo que é o castelo de cartas que foi caindo, assim, desmoronou um muro de Berlim na minha vida. Liberou aquelas crenças limitantes todas que, era assim, não é mais, tô livre, sabe? E foi incrível. Vou contar um capítulo, nós estamos perto do Dia das Mães, e ela merece, minha mãe. Desculpa só te interromper. Como eu falei para vocês, o programa é gravado. Então, nós estamos gravando aqui na sexta-feira e no domingo é Dia das Mães, tá? Só para vocês entenderem quando vocês assistirem o episódio. O capítulo do meu filho, que era a visita do meu filho na UTI, virou o capítulo A Mãe da Mãe. Quando eu comecei a escrever, eu fiquei bloqueada. Eu escrevi 3 vezes o capítulo e não saía. Começava e não ia. Daí eu falei com a mentora, né? Falei, o que está acontecendo? Ela falou, você tem que olhar para esse capítulo mais a fundo. Sabe como eu escrevia os capítulos? Eu entrava na minha caverna do dragão, cobria minha cabeça com lençol, ficava eu e o celular, assim, muito de pertinho, eu escrevendo. Quando eu cansava muito de escrever e a mão começava a dar espasmo, como estava escrevendo no WhatsApp, eu falava.
Depois eu transferia tudo para o Word junto com a mentora de escrita, mas tudo isso me facilitou muito a vida para poder escrever o livro. E quando eu estava escrevendo esse capítulo, eu entrei na Caverna do Dragão várias vezes para conseguir escrever e, meu Deus do céu, como foi intenso, não saía. Aí eu tenho uma amiga que é terapeuta, psicóloga, faz constelação familiar e tudo, e eu falei com ela, falei com a Cuca, Cuca, não tá dando certo, preciso de ajuda, tenho algumas perguntas e preciso desbloquear esse capítulo. Bom, fiz terapia para esse capítulo sair. E no fim, toda vez que eu ia falar do meu filho, eu contava, mas a minha mãe foi junto com ele. E aí ela falou, vamos falar da sua mãe? E aí contei da minha mãe. Foi muita emoção, porque eu tenho 40 anos hoje e acho que eu nunca vi minha mãe entrar numa UTI do jeito que ela entrou, sabe? Ela foi junto com o Cauã, porque eu queria muito ver meu filho e ele queria me ver, mas ela foi. A minha avó, Irene, já tinha ido e a minha mãe não. E, de repente, ela chegou junto com meu filho na UTI. Isso foi muito forte para mim. Minha mãe não é uma pessoa que... Ela faz tudo possível, mas em casos de doença, ela não põe a mão. Ela tem o limite dela. É uma característica. Cada pessoa tem a sua, né? E ela tem uma força imensa. Eu achava assim... É uma fortaleza, né? Ela nunca vai desabar. E naquele dia, vendo a minha reação com meu filho, e vendo tudo aquilo, ela ainda assim passou muita força, mas o resto vai ter que ler o capítulo para saber, né? Vai. Ai, gente. Eu já tô assim aqui, ó, esperando o resto. Ela parou. E nós temos 2 obras de arte aqui, conforme vocês podem ver, feitas pela artista Poliana. A Poliana, gente, ela faz de tudo, tá? De tudo mesmo. Como eu falei, assista o primeiro episódio, esse até o final. São múltiplos talentos. Ela tenta, mas ela faz. Aliás, ela só faz porque ela tenta. É porque eu tenho. Este primeiro quadro é a capa do livro. Resultou, então, na capa do livro. E o segundo quadro, onde a cor predominante é azul, é a divisão dos capítulos, é isso? Isso, a entrada de cada capítulo. Ficou esse broto no oco do toco. Explica um pouquinho pra gente do desenho em si, porque no primeiro, como você já adiantou, as raízes são maiores que tudo, e nas raízes estão os corações, o amor, a vida pulsando. É por aí. Tem esse formato espiral também, tá vendo? Porque primeiro que indica a continuidade, né? Que é na ancestralidade que está esse amor sem fim, a árvore genealógica de todo mundo, tá ali, começa pela raiz. E o espiral é uma forma de fé também, né? De explicação da espiritualidade, né? Da nossa continuidade na vida. E aí tem, além do coração e do desenho espiral, que além de ser uma continuidade, também é uma confusão, que a família, a grande família é uma confusão na nossa mente. Ela tem a intensidade é tão grande na família que a relação de amor e ódio é muito próxima. E aí eu falo que na família a gente faz faculdade, pós-graduação, doutorado de relacionamento humano. Se a gente se permitir viver tudo isso e conseguir sair dessa ileso, ainda praticando o amor dentro da família, então aí a gente conseguiu passar de nível no joguinho da vida. Então, por isso, esse desenho tão forte na raiz. E tem cogumelos, tá vendo? Sim. Porque às vezes é um pouco lúdico, né? Meio ilusório algumas coisas dentro da relação familiar. Então, por causa de toda essa mistura dentro
da convivência familiar é que o desenho é todo psicodélico, eu posso falar assim? Pode sim. Mas é cheio de simbolismo exatamente por isso. Por causa de tudo que eu sinto dentro da família, do que eu vivo. E aí tem uma borboleta ali no meio das raízes, bem pequenininha, discreta. Porque ali é ainda na raiz que a gente começa a maior transformação que a gente tem na vida, que é essa que eu falei agora, de passar de nível do joguinho, né? E aí, percebe que esse tronco é como se fosse um monte de mãos assim, com vários dedos para cima? Porque eu vou buscar força na minha fé, na luz divina, e aí eu continuo brotando. E tem a borboleta, porque a borboleta para mim é o maior símbolo da metamorfose. E aí eu gosto muito da borboleta e tem uma poesia, Viva a Vida, que fala que a borboleta rasteja, dando o exemplo que ela tem que se humilhar, ela se humilha, ela rasteja para começar a vida, mas depois ela se interioriza e depois ela voa. E depois que ela voa, ela não rasteja mais. Então essa metamorfose é muito forte e simbólica para mim, por isso ela está bem em volta do meu broto ali, me fortalecendo. Eu adoro perguntar, pessoal, porque tudo tem um porquê. É horrível nós vermos algo, o que jamais vai acontecer com a Poliana, mas nós perguntarmos por que está escrito em branco. Porque sim, porque é bonito. Não. O significado, ele tem que ser transmitido, porque é no significado que está o objetivo da obra. E a outra obra, que, primeiro, ela é azul e ela tem um nome. É isso, porque eu ouvi você falando pro seu pai pegar na caixa... A Mulher do Fundo Azul. A Mulher do Fundo Azul. Vamos lá. Bom, é porque eu conto que eu me sentia um ipê florido. No auge da florada, quando fui ceifada. Em cada capítulo do livro, tem uma borboleta. Em cada página do livro, em cada número de página, tem uma borboleta. Então, por que a borboleta? Por causa da transformação. Então, em cada página, eu convido o leitor a se transformar. E por que a Mulher de Fundo Azul, por que ela está na abertura de cada capítulo? Primeiro, o azul, para mim, é uma cor de Deus. Sabe, eu tenho umas camisetas, eu falo, pai, pega aquela camiseta de Deus para mim. Ele já sabe que é azulzinho. Me acalma, é leve, me leva... E eu me transformei, mesmo sem andar, mesmo sem ser quem eu era, eu sou a Poli da Vitetra, e eu me transformei, eu me permiti continuar a brotar todos os dias, e me sinto um ipê florido do meu jeito hoje, não mais do jeito que eu era, mas é esse o convite a cada capítulo, sabe? Se permitir ser quem você é, a partir de cada página que você vive comigo. E o que eu estou imaginando já são duas coisas. Primeiro, o livro, pelo que você está dizendo, é um livro que merece ser lido, relido, consultado. Por isso que é interessante nós termos o livro. Porque dependendo da fase da vida que nós estivermos atravessando, ele pode ser o nosso porto seguro. Deixa eu voltar e ler aquele capítulo, voltar e ler o livro completamente. Porque muitas pessoas conseguem superar fases difíceis lendo, com exemplos, como é o seu. Eu li várias vezes, né, o que eu escrevi. E aí, meu pai fala pra mim, é um livro que tem que ter de cabeceira. Eu falei, então, até pra mim. Porque tem hora que dá aquela fraquejada, sabe? Aquela amolecida. E eu falo, poxa, eu já passei por isso. Tava muito pior quando eu vivi essa situação. E eu
passei, lidei com ela, soube lidar com ela. E no livro, na primeira versão, eu converso comigo mesma, né? Converso com o meu consciente, dou dica, xingo, brigo. E aqui eu converso com o leitor. Então, como eu tenho muito forte isso de, se alguém me desafiar, me questionar, eu vou em cima, eu quero fazer acontecer, eu faço isso. Eu convido você a viver isso comigo. Então, eu instigo a pessoa a fazer acontecer na vida dela também, do jeito que eu fico ali, martelando, tentando. Por isso que, na abertura de cada capítulo, é a mulher do fundo azul, porque ela é essa transformação. Primeiro que foi o maior desafio de desenho, tá? De detalhes, foi muito desafiador. Fiquei bastante tempo desenhando ela. E ela viveu essa transformação no processo da escrita comigo, porque todos esses desenhos foram feitos no processo da escrita. Então, quando eu estava cansada de escrever, esgotada, eu ia desenhar. E aí eu desenhava o que eu estava sentindo no processo. Tudo isso aconteceu muito junto. Foi muito casado, assim. O fundo do livro, a contracapa ali, essa daí, parece que não tem nada, não parece? Mas tem um degradê de laranja, não tem? Tem um degradê. Eu que fiz também. E foi muito difícil fazer esse degradê, porque eu tive que usar a régua para fazer, e foi nossa, muito, muito difícil. Eu não consigo segurar a régua para fazer os traços. Mas eu lutei até sair esse degradê, até conseguir. Então, foi uma construção do livro, uma construção de uma nova Poliana, de tudo isso junto, sabe? De brotar de novo, de ser essa imagem que hoje eu sinto que reflete quem eu sou, a mulher do fundo azul. Então, é tudo isso junto e misturado. Quando eu disse que eu tive duas percepções, que a primeira foi essa questão de ler, reler, que é um livro realmente de cabeceira, a segunda foi que é um maravilhoso presente. Ah, legal. Porque dependendo da fase que a pessoa está passando, se você já leu o livro, você sabe que ele pode ajudar aquela pessoa. Então, eu particularmente amo ganhar livros, conheço pessoas que adoram, e tem pessoas que nunca leram, mas se ganha o livro certo, no momento certo, ela vai saber que foi uma maneira de Deus falar com ela. Porque Deus usa pessoas para falar com pessoas. Então, através desse livro, ele com certeza vai falar com muita gente. E eu vou fazer a penúltima pergunta para a Polly, porque tem uma pergunta que não tem jeito de não fazer, é uma curiosidade minha. Quando a gente assiste lançamento de livros, seja autores que já têm várias obras, ou a primeira, como a sua, sempre eles usam um termo: está nascendo o meu filho. A sensação quando vê um livro pronto é essa? É que é um filho? Sim. Nossa, sim. Eu falei já várias vezes isso. E eu falei ainda, como teve o atraso da gráfica e eu tô no aguardo, eu falo, nossa, parece que tá nos últimos dias, assim. Essa sensação... Você só viu o ultrassom. Exatamente. Essa sensação é muito intensa. Eu falei pro Cauã, pro meu filho, eu falei, filho, é o meu segundo filho. Mas Ai, vou contar uma coisa que eu não contei pra ninguém. Eu senti, diferente de ter um filho, um leve medinho. Porque, assim, todo mundo tem, né? O medo de ser julgado. E aí, no Broto no Oco do Toco, eu conto a minha história, eu abro a minha vida. Então, eu falo coisas minhas. Mesmo, eu rasgo a minha vida ali. E aí, você ter a sua vida contada num livro que fica... Eu falei, mas e aí? Como é que vai ficar isso, né? É porque o livro é a forma de eternizar. Então, a palavra escrita fica. Eternizou, e aí como que vai ser o olhar da outra pessoa? Será que ela vai entender
do jeito que eu coloquei ali, com amor, com a sensibilidade que eu coloquei. Aí, graças a Deus, teve uma pessoa que fez a diagramação do livro, né? A Stephanie. E ela falou assim, Polly, sabe por que eu atrasei um pouco? Eu não conseguia fazer a diagramação sem ler. Eu estava presa nas páginas e a escrita foi sensível, foi amorosa, foi leve. Eu falei, ai, obrigada, meu Deus, consegui atingir, cheguei no objetivo. Eu precisava que alguém de fora tivesse esse olhar. E ela teve, então eu falei, pronto. Aí aquele medo, aquele peso já saiu um pouco, fiquei mais leve. Falei, tá pronto, é isso mesmo. Polly, agora vou pedir uma coisa para você. Olhando nessa câmera, você é palestrante, se comunica extremamente bem. Gostaria que você falasse para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir hoje, ou seja lá quando for, porque o nosso programa fica disponível no YouTube, por que cada um deve ler O Broto no Oco do Toco. Bom, porque é um exemplo de fé, de constância, de superação, mas não é o meu exemplo, porque ali tem uma família inteira que luta para as coisas darem certo. É todo mundo junto fazendo acontecer. É uma história que eu vivi e escrevi da melhor forma possível, com o maior amor do mundo, para que as pessoas entendam que, independente do que a gente falou aqui, de qualquer adversidade que você esteja vivendo, independente da dificuldade, da dor, porque eu sei que todo mundo tem uma dor, é possível você usar essa dor como ferramenta e fazer tua vida brotar. Por mais escuro que você sinta na tua vida nesse momento, vale a pena. Enquanto houver vida, vale a pena tentar. Como diz a Maria, só tenta, vai. Antes de terminar, eu gostaria que o seu Neno viesse aqui. Olha, eu e as minhas armações de última hora. Se abaixasse aqui do lado da Polly para vocês conhecê-lo, porque ele é um dos membros da família da Poliana que faz parte de toda essa história. É claro que o seu Neno vive essa história 24 horas por dia. E como você disse, eu passei por isso, mas a família é algo tão divino, porque às vezes nós passamos por alguma coisa e quem nos ama sofre mais do que nós mesmos. Então, eu gostaria só que você baixasse, olha gente, eu improvisando aqui, só deixasse um oi pro pessoal, para todo mundo conhecer o seu Neno, esse pai maravilhoso, que merece um episódio aqui com a gente também, porque nós sabemos que não foi menos desafiador para o Senhor do que para ela. Realmente, a vida prega peças na gente, mas a força divina nos encaminha de certa forma, impossível da gente imaginar o quanto que Deus me ajudou. A cada momento, a cada dia, eu vivo todas as emoções ocultas que só um pai ou mãe, os pais, sabem o que é pegar a perna da filha sem vida. Mas eu luto para dar o meu melhor, para que ela tenha qualidade de vida. Porque eu tive vida. Tenho 68 anos hoje e dediquei há 10 anos a minha vida para tornar a vida dela melhor. Não poupo esforços
durante 24 horas do dia, porque eu durmo do lado dela, a cama dela é aqui e a minha do lado dela, porque durante a noite eu salvo ela muitas vezes, e muitas vezes aconteceu, e que somente Deus me impulsionou e me ensinou a lidar com a situação, e é coisas incríveis, mas ela está viva graças a esse apoio que Deus tem nos dado, e eu sou a sua metade sempre. Ainda bem que eu já falei tudo. E agora, como que eu termino, gente? Porque eu sempre termino falando que você merece ser feliz. Você merece ser feliz, assim como esse pai e essa filha, que apesar da diversidade, fez e faz a cada momento o amor falar mais alto. E amor é sinônimo de felicidade. Esse é o valor da vida que ela trabalha. É o tema que ela iniciou a vida dela antes e após o acidente. Ela continuou dando valor à vida. É o tema que ela trabalha todos os dias, o valor da vida. Por isso eu estou sempre junto. E o resto, que não é o resto, porque eu acho que vão ter outros livros depois, vocês terão acesso adquirindo o primeiro livro da Poliana Davi. Muito obrigado por sua participação mais uma vez. Obrigado mesmo. Sigam a Poli nas redes sociais. O desafio dos vídeos que ela está fazendo. E vai o puxão de orelha, hein? Muitas vezes nós temos que nos desafiar. A Poli se desafia todos os dias, por isso que ela tenta e consegue. Você já tentou para saber se você consegue? Um grande beijo, até o próximo episódio do Papo de Quinta. Gente, mas são lágrimas de emoção, lágrimas que só o amor fazem brotar. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.